Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa web aula. Desta vez, nós estamos aqui na nossa aula 2 para dar continuidade na disciplina Planejamento Empresarial. E, nesse momento, estaremos estudando, então, sobre as etapas do planejamento, objetivos, missão, visão e valores. E qual é o objetivo, professora, desta aula, né? Quais são os objetivos da nossa aula? Objetivos específicos são os seguintes: conhecer as etapas do planejamento, classificar os objetivos e distinguir missão, visão e valores de uma organização. Tem muita gente que confunde, viu? Tem pessoas que acham que missão e visão é a mesma coisa. Porém, nós vamos identificar na aula de hoje que não são a mesma coisa não, tá bom? Então, preste atenção na nossa aula, continue fazendo suas anotações. Falei para vocês que isso é importante, né? Para que vocês possam aí ter êxito na atividade, tá bom? Vamos lá então, começando a nossa aula. Etapas do planejamento. O planejamento é um processo gerencial de grande importância dentro das empresas de todos os portes e setores e deve, em primeiro lugar, estar orientado pela estratégia corporativa, que é traduzida pela missão e pela visão. O processo de implementação do planejamento estratégico é constituído das seguintes fases que estudaremos nesta e na próxima unidade, ok? Então, vamos falar aqui dessas 4 fases do planejamento. Vamos lá. Diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos prescritivos e quantitativos, controle e avaliação. Lembrando que nós não vamos conseguir aí falar dessas 4 etapas, dessas 4 fases nesta aula, mas nós iremos concluir essas etapas na próxima aula, ok? Então, começando aqui a nossa primeira fase, tá? Que é o diagnóstico estratégico. Inicialmente, a organização precisa definir aonde quer chegar e depois se estabelece como ela está para chegar na situação desejada, ou ainda como se está e depois aonde se quer chegar. Ou seja, quando você vai ao médico, quando você vai fazer uma consulta e você fala: doutor, estou sentindo uma dor na minha coluna, né? O médico não vai falar assim: já sei qual é o remédio que você tem que tomar, vou te receitar aqui e tal. Não, primeiro ele vai fazer um exame, né? Um diagnóstico do que vem a ser, de onde aquela dor pode estar aí sendo originada, né? E aí, então, ele vai tomar a decisão com base nesse diagnóstico. Mas na empresa funciona diferente? Claro que não. A empresa é do mesmo jeito. A empresa precisa fazer um diagnóstico para então decidir quais são as decisões. Decidir quais são as decisões foi boa, né? Mas decidir quais são as suas ações futuras, tá bom? Então, vamos lá, essa fase do diagnóstico ela é muito importante. Feito isso, a organização fará então esse diagnóstico estratégico, realizando uma análise de cenário, em que devem ser analisados todos os fatores que afetam a organização, sejam eles demográficos, econômicos, sociopolíticos, tecnológicos, entre outras. Veja só o que vai ser identificado nesse diagnóstico, tá? Vejam bem que a empresa vai então olhar para todos os cenários. Para fazer o diagnóstico, a empresa precisa ter essa visão mais ampliada. Ela não vai olhar apenas para dentro de si, apenas para dentro da organização, mas ela vai precisar estudar ali o contexto, o ambiente em que a sua organização está inserida, ok? Então, essas avaliações fazem parte desse diagnóstico. E nós temos aqui a avaliação interna, tá, da empresa, que ela vai identificar quais são as variáveis controláveis. Nós vamos mostrar para vocês já o que vem a ser essas variáveis controláveis. E ela também vai fazer uma avaliação do ambiente externo, onde ela vai identificar as variáveis que não são controláveis, afinal de contas, está no ambiente externo, né? Então, essas são as avaliações que são feitas no diagnóstico, ok?
Então, os professores ali de Harvard, né, Kennedy, Andrews e Holland, criaram uma ferramenta para auxiliar os gestores a realizarem esse diagnóstico, tá? Nós começamos a falar dessa ferramenta na aula passada, que é a matriz SWOT, tá? Então, essa sigla SWOT, ela tem origem inglesa e significa o que aqui trazendo para o nosso português, né? Significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e vai identificar o comportamento estratégico atual da empresa, ok? Vamos ver então como que é a matriz SWOT? Olha só como que ela fica aqui representada. Vejam bem que nós temos aqui na linha superior apresentando qual é o ambiente, né? E nós temos o ambiente interno, onde tem a predominância de quê? De pontos fracos e de pontos fortes, porque afinal de contas nós estamos falando do ambiente de dentro da organização, tá? E nós temos aqui na coluna do lado o ambiente externo, tá? Que apresenta predominância de quê? Ou de oportunidades ou de ameaças, ok? Então, como funciona, professora, essa matriz? Ela serve apenas para apresentar esses pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades? Não, a matriz ela identifica, né? Você coloca ali dentro da matriz, registra e você vai através daquela análise, tá? Daquele diagnóstico que você está fazendo, você vai identificar o quê? Uma palavrinha que predominou na nossa primeira aula, chamada de estratégia. Através do diagnóstico, você identifica a estratégia que será adotada por aquela organização, tá? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso slide, para vocês entenderem. Quando existe uma predominância de pontos fracos e ameaças, quando existe esse encontro, essa junção de muitos pontos fracos dentro da empresa que precisam ser melhorados, né? E muitas ameaças no ambiente externo, a empresa precisa adotar uma estratégia de sobrevivência, tá? Ou seja, se ela tá nessa situação, não é hora de expandir. Não é hora de abrir nova unidade, não é hora de lançar um novo produto. Por quê? Porque ela está com muitos problemas internos, cheias de pontos fracos e no ambiente externo está cheia de ameaças. Então não há possibilidade de ter uma outra estratégia diferente de quê? De sobrevivência. Tá? E é por isso que nós vemos, é muito comum, durante essa estratégia, algumas empresas tomarem, por exemplo, decisões fortes, né? Para poder se manter no mercado, como, por exemplo, a demissão de funcionários, né? Por quê? Porque muitas das vezes a empresa identifica ali dentro do seu ambiente interno, pouco capital para se manter, né? Muitas despesas, os custos elevados. E aí, isso é um problema externo ou interno? Interno, com certeza, tá? É um ponto fraco. Então, uma estratégia de sobrevivência muito comum é a demissão de funcionários, fechar algumas unidades, quando a empresa tem muitas filiais, por exemplo. Isso é uma estratégia de sobrevivência que está sendo aplicada, tá? E quando nós temos um encontro aqui, de muitos pontos fortes com ameaças. Poxa, professora, tem uma coisa positiva, que são os pontos fortes dentro da empresa, né? E tem uma coisa ruim, que são as ameaças no ambiente externo. O que a empresa deve fazer? Ela adota uma estratégia de manutenção. Manutenção, gente, o que significa manter uma coisa? É deixar ela como está. Não é verdade? Quando a gente mantém, a gente não altera, né? A gente deixa como tá, espera aí uma oportunidade aparecer, tá bom? Então, isso é uma estratégia de manutenção. Quando você tem um encontro de muitos pontos fracos, né, com oportunidades, os pontos fracos são dentro da empresa, as oportunidades são no ambiente externo. Quando existe essa junção, professora, o que precisa, qual é a estratégia que a empresa adota? Uma estratégia de crescimento, sabe por quê, gente? Porque oportunidade é algo que não se pode deixar passar, tá?
tem um ditado que muito se fala por aí, que tem 3 coisas na vida que não voltam atrás, né? E a oportunidade é uma delas, né? É uma oportunidade perdida, é uma bala, né, que disparada aí, e uma palavra, né? Então, você emitiu aquela palavra, você falou aquilo, para voltar atrás é complicado. Então, nesse momento aqui, é uma estratégia de crescimento para que a empresa aproveite a oportunidade que está o mercado, que o ambiente externo está oferecendo, tá? E aí, gente, o que vem a ser quando acontece aí o encontro de muitos pontos fortes com muitas oportunidades, né? Qual é a estratégia a ser adotada? A estratégia de desenvolvimento. Poxa vida, tem bastante coisa positiva, tanto dentro da empresa quanto no ambiente externo. Então, é hora, sim, de a empresa desenvolver, tá bom? Maravilha! Então, vamos ver aqui. Já falei para vocês ali, fiz uma prévia desses conceitos e agora a gente vai ver aqui o que o nosso material fala sobre cada uma dessas estratégias, né? Dessa postura que as organizações adotam aí. Falando da estratégia de crescimento, né? Ela tem mais oportunidades do que ameaças, mas tem problemas de organização, né? Que são os pontos fracos. Então, pode adotar uma estratégia de inovação, né? Lançando novos produtos e serviços, tá? Então, isso aqui é uma estratégia de crescimento. Vocês lembram bem, quem é mais aí, mais antigo um pouquinho, né? Como era aquela empresa de chinelos Havaianas no passado, né? Era uma empresa que só tinha um tipo de chinelo, que era um chinelo branco com a cordinha azul, né? Ou a cordinha preta. Então, assim, a empresa adotou aí uma estratégia de crescimento e trouxe inovação. E hoje a empresa tem aí uma diversidade de produtos, né? Então, isso foi uma estratégia aí de crescimento, tá? E a estratégia de manutenção, professora, como funciona, né? Nesse caso, a empresa tem mais pontos fortes do que fracos, né? E ela pode aí adotar por estratégias de nicho, né? Especialização, ao buscar a conquistar também novos segmentos, ok? E a postura de sobrevivência trata-se do pior cenário possível para uma organização, né? Porque apresenta aí uma empresa desorganizada internamente, né? Com muitos pontos fracos, e a estratégia então será de redução de custos, né? Ou liquidação de negócio, tá? E a postura de desenvolvimento, ela tem mais pontos fortes do que fracos e oportunidades que podem aí vir a serem aproveitadas, né? Então aí é um momento, como falei para vocês, de aproveitar essas oportunidades e de repente estar aí abrindo novos mercados, ok? Bom, acho que ficou claro para vocês. Caso tenham aí alguma dúvida, podem voltar no vídeo, né? Ver novamente o que nós explicamos aqui. Tem um material, tá, gente? Esses vídeos é muito importante que vocês saibam que nós aqui não explicamos tudo que está na unidade, tá? Nós fazemos um resumo. Eu estou aqui fazendo um resumo de todo o material que está aí na unidade 2 para vocês, tá bom? Mas é muito importante que vocês façam a leitura do roteiro, que vocês leiam o material complementar, as sugestões de leitura que a gente faz também, tá bom? É muito importante, tá? Não fiquem aí apenas na videoaula, na web aula, tá? Então aqui, gente, nós estamos falando da primeira fase do diagnóstico, ainda estamos nela. Mas antes de nós entrarmos na segunda fase, nós precisamos fazer o quê? Precisamos definir os objetivos, tá? Os objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado, no contexto de seu ambiente, para quê? Para cumprir a sua missão. Então, eles devem ser coerentes com a declaração da missão, reflexos das crenças e dos valores básicos da empresa. São aqueles objetivos passíveis de serem medidos. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Reduzir a taxa de produtos defeituosos para 3% ou conquistar 4% do mercado local. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Mas eles ainda deverão indicar o tempo de forma que permita saber se eles foram ou não alcançados. Quando nós incluímos a questão do tempo, tá? No objetivo, nós estamos aí especificando um pouco mais e nós estamos trazendo, então, para o contexto
o que nós chamamos de meta, tá bom? Então, lembrem que os objetivos, eles precisam ser realísticos, né? Eles precisam ser alcançáveis. Não adianta uma empresa, uma organização aí traçar como objetivo uma utopia, algo que ali ela nunca vai conseguir realizar, né? Então, é muito importante que os objetivos estejam aí dentro da realidade da organização e, principalmente, estejam alinhados com a missão da empresa, com a visão e com os seus valores, tá bom? Não pode destoar, senão fica bem estranho, tá? E pode trazer prejuízos aí. Então, aqui nós temos objetivos quantitativos, né? Que, por exemplo, né, nós citamos aqui reduzir a taxa de produtos defeituosos para 3%, né, ou conquistar aí 4% do mercado local. Isso aqui é um exemplo de objetivo quantitativo, tá? Mas temos também objetivos que são qualitativos, né? Por exemplo, ampliar a liderança no mercado de venda de computadores, né? Ter o melhor quadro de funcionários do mercado. Isso aqui é um exemplo de um objetivo que apresenta mais uma preocupação com a qualidade, tá? As metas, elas são o quê? Elas são os caminhos que são percorridos para que os objetivos sejam alcançados. Então, olha só, numa partida de futebol, por exemplo, o objetivo do time é o quê? É ganhar o jogo, né? Mas para que isso aconteça, os jogadores têm pelo menos uma meta a cumprir, né? Marcar gols. É claro que nós sabemos, eu não sou técnica, nem entendo muito de futebol, mas pelo pouco que eu sei, existem outras metas também, né? Marcar gols acaba sendo uma consequência de quando aquelas outras metas foram alcançadas. Por exemplo, ali a marcação, né, dos jogadores, enfim, não cometer faltas, não ser expulso pelo menos, né? Então, enfim, a empresa, para que ela possa alcançar, a organização, para que ela possa alcançar o seu objetivo maior, ela precisa definir pequenas metas que serão aí ações, né, do seu dia a dia, né, voltadas às suas atividades, para que aos poucos ela vá caminhando rumo àquele objetivo, tá bom? Então, é importante, por isso que o nosso material fala que as metas são ali o caminho, tá? Para que seja alcançado o objetivo. De repente, você tem um objetivo aí de, vamos dizer, passar num concurso público, vamos dizer. E aí, como é que você vai alcançar esse objetivo? Ah, professora, já sei, eu vou estudar. Ah, ótimo, com certeza. Mas como você vai estudar, né? Existem estratégias que precisam ser adotadas, né? Qual é a sua meta diária de estudo? Quantas horas por dia? Aí você começa a destrinchar ali tudo direitinho. Quais são as suas ações, quais são as suas metas que precisam ser alcançadas diariamente? Ah, professora, minha meta diária é de responder aí 20 exercícios sobre direito administrativo por dia, 20 de direito constitucional. Enfim, você vai traçando suas metas para que você consiga alcançar o seu objetivo maior, que é a aprovação no concurso, tá? Isso aí é um pequeno exemplo para que vocês possam compreender a distinção de metas e objetivos que muita gente confunde até hoje. Vamos falar então do que vem a ser a missão da empresa. Vejam que nós já estamos aqui na fase 2, tá? Definição da missão. Missão é o quê? Professora, missão é a mesma coisa que visão. Olha que não é. Não é mesmo. Missão é a razão de ser da organização. Por que esta empresa existe, tá? Nesse ponto, procura-se determinar qual é o negócio, por que ela existe, ou ainda em que tipos de atividades a organização deverá concentrar-se no futuro, tá? Aqui, procura-se responder as seguintes perguntas. Veja só. Aonde se quer chegar com essa organização? Né? Quais são as necessidades, as expectativas do mercado que ela pretende atender? Para que existimos? Vejam que são perguntas que auxiliam aí na construção da missão da empresa. Tá? Não sei se vocês já perceberam, já foram aí em alguma organização, às vezes tem lá na recepção, né, da empresa, tem ali uma plaquinha dizendo missão, visão e valores. Então, a missão, ela precisa responder esta pergunta. Por que esta empresa existe?
Então, quando você responde essa pergunta, você está construindo a missão daquela organização, tá? Vamos falar aqui da missão do IFRO, né? Olha que exemplo bacana. Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência por meio da integração entre o ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e ambiental. Gente, é para isso que o IFRO existe, tá? Então, vejam que aqui nesse texto nós estamos apresentando aí para a sociedade a razão de ser do Instituto Federal de Rondônia, tá bom? Então, fica mais fácil aí para que vocês não confundam mais missão com visão, tá? Vou já explicar para vocês o que vem a ser a visão e vocês vão conseguir aí distinguir melhor, tá bom? Mas lembre-se que a missão precisa explicar a razão de ser da empresa, tá? Vamos para a visão, então. A organização precisa definir num horizonte de médio ou longo prazo onde e como deverá estar no futuro, tá? A visão indica o rumo, o que a organização deseja ser, projeta expectativas em um determinado horizonte de tempo e aponta a distância entre a situação atual e a desejada. Então, veja o exemplo do IFRO. Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecida pela sociedade como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência, tá? Então, vejam que já a visão ela é um pouco mais específica que a missão, tá bom? A visão ela está muito relacionada ao que a empresa pretende ser no futuro, aonde ela quer chegar, tá? E ela está bem relacionada, então, a esse aspecto temporal, ok? Então, vamos ver aqui a diferença, tá? Distinção entre missão e visão. Características da missão, né? É a partida, é o ponto de partida. E a visão é o quê, professora? É o ponto de chegada, tá? É onde ela quer chegar. A missão é a carteira de identidade da organização, né? Tá relacionada aí com a sua razão de ser, tá? E a visão é o quê? É o passaporte para o futuro. Olha que legal, né? A missão identifica quem nós somos. A visão projeta quem nós desejamos ser. A missão, ela tem foco no presente para o futuro. E a visão focaliza o futuro. A missão, ela tem vocações para a eternidade. E a visão, ela é mutável, conforme os desafios. Olha, esse quadro é muito bacana. Veja só que a visão, ela pode ser mudada. Por quê? Porque existe um desafio, de repente esse desafio foi superado, né? Já foi ali alcançado e traça-se então uma nova visão, não é verdade? Porque se a visão é onde a empresa quer chegar, os anos passam e ela chega, ela precisa definir então uma nova visão, certo? Então, espero que não confundam mais isso, ok? Vamos falar de valores e princípios. Os valores institucionais têm seu foco nas questões comportamentais da organização, né? Estão relacionados aí aos princípios de conduta que devem ser seguidos pelas pessoas que compõem a instituição e concorrem para o desenvolvimento de sua cultura organizacional. Por exemplo, professora, quais são os valores do IFRO? Ética, transparência, comprometimento, equidade, democracia, respeito e efetividade. Então, os valores, eles estão aí, ele apresenta os princípios da organização, no que a organização acredita, pelo que a organização luta, né? Então, o que a organização pratica, tá? Qual é a sua postura diante da sociedade? Então, isso daí traz aí, representa os valores e os princípios da empresa, tá? Vamos falar então aqui da nossa fase 3, que são os instrumentos prescritivos e quantitativos. A análise básica é a de como chegar na situação que se deseja. Para tanto, pode-se dividir essa fase em dois instrumentos
que são aí perfeitamente interligados, tá? Que são os instrumentos prescritivos. O que vem a ser esses instrumentos, professora? Eles proporcionam a explicitação do que deve ser feito pela empresa para que se direcione ao alcance dos propósitos estabelecidos dentro de sua missão, de acordo com a sua postura estratégica, respeitando as macropolíticas, bem como as ações estabelecidas pelas macroestratégias, e se direcionando para a visão estabelecida, né? Ou seja, o que a empresa quer ser. Então, nessa etapa, são estabelecidos os objetivos, as metas, as estratégias, as políticas funcionais, os projetos e os planos de ação. Então, estamos falando aqui de instrumentos prescritivos, ok? Então, nós temos aqui esses exemplos, tá? Os objetivos, as metas, os planos, todos eles estão aqui, então, atrelados aos instrumentos prescritivos. E o que vem a ser, professor, os instrumentos quantitativos? Eles consistem nas projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário, devidamente associadas à estrutura organizacional da empresa, necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, projetos, atividades previstas. Então, nessa etapa, são analisados os recursos necessários e quais são as expectativas de retorno para atingir os objetivos, os desafios e as metas da empresa. Por exemplo, quando a empresa está aí escrevendo, traçando, planejando, né? Essa empresa ela tem aqui um objetivo de vender tantos por cento aqui por mês, né? Tantos mil por mês. Quais são os custos disso daí? Quais são as despesas que serão aí inseridas, né? Nesse controle financeiro. Então, nós estamos falando aqui de instrumentos quantitativos, tá? Que também dizem respeito aos objetivos e às metas da empresa. Mas estamos com um olhar mais voltado aí para projeções econômico-financeiras, como diz aqui o nosso material, ok? Beleza, pessoal. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa segunda web aula. Já estamos caminhando aí devagarinho para nosso encerramento, né, da disciplina. Nós temos aí apenas mais uma unidade de estudo. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida que você tenha, você deve manifestar. Não sei se você já viu, mas na disciplina tem um quadro ali, um muralzinho, né, de dúvidas. Então, você vai ali naquele fórum de dúvidas e posta. Ah, professora, você falou isso, fiquei na dúvida, eu li no material, assim. Então, você verifica direitinho, posta ali, tá? Registre, que o seu professor vai com certeza estar ali respondendo, tá bom? Também você pode fazer uso, né, dos nossos materiais que estão disponibilizados nas referências, de onde nós extraímos esse material que foi disponibilizado para vocês. Lembrem-se que nós temos aí a minha biblioteca, né, dentro do SUAP, onde você pode estar conferindo ali, buscando livros para complementar os seus estudos, tá bom? Então, faça uso também da minha biblioteca. Vejo vocês, então, na nossa web aula 3. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.